Solicito ao primeiro secretário vereador Fábio Alceu que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata sintética da sessão anterior. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Araucária, realizou-se a 133ª sessão ordinária da 17ª Legislatura. A sessão foi presidida pela vereadora Amanda Nasser e teve a presença dos seguintes vereadores: Cláudio Sarnic, Elias dos Santos, Fábio Alceu, Francisco Cabrini, Lucinéia de Lima, Tatiana Nogueira e Roberto Mota. A ausência dos vereadores Celso Nicásio e Vanderlei de Oliveira. Antes de iniciar a sessão, foi concedido o uso da tribuna para pronunciamento do senhor Marcelo dos Santos, da Associação Reencontro Apoio à Adoção Consciente. Em seguida, a senhora presidente e vereadora Amanda Nasser invocou as bênçãos e a proteção de Deus e declarou aberta a sessão. A vereadora Lucinéia de Lima fez leitura de um versículo bíblico. Em seguida, fez a leitura da ata sintética da sessão anterior. Não havendo manifestação de impugnação, a presidente declarou a ata sintética aprovada. O vereador Fábio Alceu anunciou os expedientes recebidos e as providências da mesa. Em seguida, procedeu-se à votação do pedido de urgência do prefeito municipal para a tramitação do projeto de lei número 2349/2020. O pedido de urgência foi aprovado pela unanimidade dos presentes. No espaço para os oradores inscritos, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Tatiana Nogueira, Amanda Nasser e Fábio Alceu. No espaço para a apresentação das comissões, o vereador Elias dos Santos fez convocação de reunião extraordinária da CPI do Hospital Municipal para quarta-feira, às 13h30. A vereadora Tatiana Nogueira solicitou a inclusão na ordem do dia do requerimento número 252/2020 de sua autoria. Em seguida, a senhora presidente leu a recomendação 01/2020 do Ministério Público de Araucária. Na sequência, passou-se a ordem do dia. Foram incluídos os requerimentos números 249 e 250, de autoria conjunta dos vereadores, 252/2020, da vereadora Tatiana Nogueira, e requerimento verbal do vereador Roberto Mota, solicitando a convocação da Comissão Fiscal para prestar esclarecimento no Legislativo Municipal. Leitura, discussão e votação nominal do veto ao projeto de lei número 36/2020, do vereador Benhur de Oliveira. Participaram da discussão os vereadores Fábio Alceu, Elias dos Santos e Roberto Mota. O veto foi mantido pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação dos seguintes projetos de leis: número 2332/2020, do Executivo Municipal, número 40 e 66/2020, do vereador Fábio Alceu, número 56/2020, dos vereadores Benhur de Oliveira e Cláudio Sarnic, e 87/2020, do vereador Elias dos Santos. Participaram das discussões os vereadores Fábio Alceu, Elias dos Santos, Roberto Mota e Tatiana Nogueira. Todos foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 06/2020 da Comissão Executiva. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Primeira leitura, discussão e votação dos seguintes projetos de lei: número 2345/2020 do Executivo Municipal e número 90/2020 da vereadora Amanda Nasser. Participaram da discussão os vereadores Amanda Nasser, Fábio Alceu e Roberto Mota. Aprovados pela unanimidade dos presentes. O vereador Cláudio Sarnic ausentou-se do plenário, deixando a sessão. Leitura, discussão e votação das seguintes indicações: número 549, 551, 552/2020, da vereadora Amanda Nasser, aprovados pela unanimidade dos presentes. Leitura, discussão e votação dos seguintes requerimentos: número 234 e 240 a 247, da vereadora Amanda Nasser. Número 249 e 250, dos vereadores presentes. 252/2020, da vereadora Tatiana Nogueira. Requerimento verbal do vereador Roberto Mota. Todos foram aprovados pela unanimidade dos presentes. Findada a ordem do dia, fizeram uso da palavra no espaço para explicação pessoal os vereadores Tatiana Nogueira e Roberto Mota. Não havendo mais inscritos para explicação pessoal, a senhora presidente e vereadora Amanda Nasser agradeceu a presença de todos, as bênçãos e a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. Sim. Essa é a ata, presidente. Seguindo o artigo 98 e seus parágrafos do regimento interno, pergunto se algum vereador tem alguma retificação a fazer na ata. Não havendo retificação, considero a ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário vereador Fábio Alceu que faça a leitura dos expedientes recebidos. Leitura dos expedientes recebidos. Indicação número 556/2020, do vereador Elias Almeida dos Santos. Indicação 557/2020, também do vereador Elias Almeida dos Santos. Indicação 558/2020, do vereador Vanderlei de Oliveira. E requerimento número 254/2020, da vereadora Amanda Nasser. São esses expedientes recebidos. Solicito ao primeiro secretário vereador Fábio Alceu que faça a leitura das providências,
Das providências da mesa. Providência da mesa. No ofício número 156/2020 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 2332/2020, de iniciativa do Executivo, aprovado nas sessões realizadas no dias 28 de setembro e 5 de outubro de 2020. Ofício número 157 e 158/2020 para o prefeito municipal, encaminhando os projetos de leis número 40 e 66/2020, iniciativa do vereador Fábio Alceu Fernandes, aprovado na sessão realizada nos dias 28 de setembro e 5 de outubro de 2020. Ofício número 159/2020 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 56/2020, da iniciativa dos vereadores Benhur Custódio de Oliveira e Cláudio Sarnic, aprovado nas sessões realizadas nos dias 28 de setembro e 5 de outubro de 2020. Ofício número 160/2020 para o prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei número 87/2020, iniciativa do vereador Elias Almeida dos Santos, aprovado nas sessões realizadas no dia 28 de setembro e 5 de outubro de 2020. Ofício número 161/2020 para o prefeito, informando que foi mantido o veto ao projeto de lei número 36/2019 na sessão realizada no dia 5 de outubro de 2020. Ofício número 162/2020 para o prefeito municipal, encaminhando as indicações aprovadas na sessão realizada no dia 5 de outubro de 2020. Ofício número 163/2020 para o prefeito municipal, encaminhando os requerimentos aprovados na sessão realizada no dia 5 de outubro de 2020. Ofício número 164/2020 para o Executivo, informando que o projeto de lei número 2351/2020, iniciativa do Executivo, será arquivado em função dos artigos 103 e 104 do Regimento Interno da Câmara. São esses os providências da mesa. Solicito ao primeiro secretário vereador Fábio Alceu que informe se há oradores inscritos. Sim, presidente, a vereadora Tatiana, o vereador Fábio Alceu e a presidente Amanda. Vereadora Tatiana, a senhora tem 10 minutos. Bom dia. Eu vou tirar minha máscara porque eu estou distante aqui do meu colega, no distanciamento, então fica melhor para eu falar e as pessoas me entenderem. Ontem nós tivemos a entrega do relatório da auditoria do HMA para as pessoas que falaram que a auditoria ia dar em pizza. Então, ela não vai dar, que os membros estão muito empenhados, assim como o vereador Fábio Alceu, que é o relator, e o vereador Elias. Eu venho, vereador Elias e vereador Fábio Alceu, pedir aqui encarecidamente, vereador Fábio Alceu, que esse relatório seja entregue antes do dia 15 de novembro. Eu sei da competência do senhor, sei que o senhor é uma pessoa independente aqui dentro, assim como o vereador Elias, que é da base do prefeito, ele se diz da base do prefeito, mas ele também se diz independente aqui dentro. E nós precisamos mostrar para a população o que diz esse relatório, o que fala essa auditoria, o que foram falado nas oitivas, porque a população precisa saber, né, Beto? Que nós temos eleições municipais aí no dia 15 de novembro, e as pessoas precisam saber o que deu esse relatório, porque isso pode mudar muito o rumo das nossas eleições. As pessoas vão decidir. O Grupo Maciel entregou ontem, e há vários indícios de irregularidades. Não sou eu que estou falando, foi a auditoria, essa auditoria que está falando. E se isso daqui não são indícios, Beto, eu não sei o que são indícios. Aí, quando o vereador Fábio for fazer o relatório lá, ele tem que desenhar a peça, vereador Fábio, desde o começo, de quando a Anvisa entrou aqui no nosso município. O senhor tem que colocar, não quero mandar no seu relatório, mas quero dar a minha sugestão como membro dessa CI. O senhor precisa falar lá atrás que o Hospital Municipal teve um interventor, que a Prefeitura, eu não lembro o nome da empresa passada, que a Prefeitura simplesmente fez a intervenção, sem motivo real nenhum apresentado para nós, até, e ela fez a intervenção. No momento da intervenção, quando começou a intervenção, alguns meses depois, eu fiz algumas denúncias em relação à intervenção, como aumento dos exames de raio-x, que era pago 40 centavos, triplicaram o valor dos exames, triplicaram as quantidades de exame de raio-x, mamografia, eu não vou lembrar o nome dos exames, mas triplicaram o valor pago, Beto, de quando era outra empresa, e triplicaram o número de atendimentos. Eu fiz essa denúncia no Ministério Público. Também não pode esquecer, vereador Fábio, que quem for o interventor, acho que foi o Fernando, né, que saiu no Fantástico, na reportagem do Fantástico, o Fernando era cargo comissionado, cargo de confiança do prefeito Issan. A gente tem que colocar ali e perguntar, porque nós não vamos saber, se o prefeito não explicou, o secretário também não, por que esse Fernando veio parar aqui, se ele era lá de São Paulo?
Por que esse Fernando veio parar aqui se ele era cargo de confiança do prefeito Issan? Ele estava nomeado como chefe de gabinete, assessor de gabinete do prefeito Issan. Então, ele era um homem de confiança do prefeito Issan. Aí, depois, ele aparece em várias denúncias, que foi noticiado em rede nacional. Ele aparece fazendo farra com o dinheiro público e com o dinheiro da saúde. E por que ele veio para cá? Por que ele veio parar aqui? Por que o prefeito Issan contratou ele? Então, a gente precisa colocar isso também na peça, quando você for colocar aqui para o plenário, porque a gente precisa fazer essas denúncias, e eu queria que a sessão de ontem fosse passada ao vivo para as pessoas acompanharem, Beto, mas foi negada pelos outros membros da comissão. Tem os seus motivos, eu não concordo, porque é público, nós estamos aqui pela comunidade, pela população, não é por vontade minha, não minha vontade, a minha vontade está aqui, mas eu não posso fazer o que eu quero para mim, para benefício próprio, eu tenho que fazer para a população, que é melhor para a população. Deveria ter sido passado ao vivo, mas não foi, os outros membros não quiseram, não sei porquê, e no relatório diz aqui, algumas coisas, eu vou só citar algumas coisas de um relatório que tem mais de, acho que umas 300 páginas, mais ou menos. Ausência de cotações para contratação de serviços de terceiros. Então, simplesmente eram contratados os terceiros sem cotação nenhuma. Notas fiscais com CNPJ divergente do HMA. Cirurgias do ano de 2018 não foram atingidas as metas. Em 2019, cirurgia pediátrica não foi atingida em abril. Ambulatório, em nenhum mês de 2018, as especialidades de cirurgia geral, pediatra, ginecologista, cardiologia, em 2019 também, não foram atingidas. Urgência e emergência em 2018 e atendimento pediátrico não foi atingido em nenhum mês, em 2019, em janeiro e fevereiro, e não foi apresentado o relatório analítico para comprovação dos atendimentos pediátricos. Então, a empresa não tinha como comprovar se foram feitos aqueles atendimentos ou não. Exames eletivos encaminhados pela Central de Agendamento, nenhuma meta foi atingida em 2018. Em 2019 também, nenhuma meta foi atingida de exames eletivos. Divergência entre o número de pacientes transferidos do HMA para outros hospitais, entre o relatório quadrimestral e o relatório de serviços complementares. Então, está diferente o número de pacientes transferidos com o relatório que eles têm. A meta de ocupação de 85% não foi atingida em nenhum mês de 2018, e no mês de 2019, de fevereiro a abril, a meta também não foi atingida. Taxa de cesárea, a meta não foi atingida em nenhum mês de 2018 e 2019. E quantos casos que nós tivemos lá, vereador Fábio, de mães que queriam fazer cesárea, não fizeram, que perderam seus filhos, porque eles não quiseram fazer a cesárea? Isso daqui é até revoltante a gente ler isso daqui. Regulação de leitos psiquiátricos, não está claro que foram disponibilizados. Eu, sinceramente, nem sabia que tinha leito psiquiátrico, que o HMA atendia leito psiquiátrico, porque os pacientes psiquiátricos ficam lá no UPA esperando uma transferência para outros hospitais. Falta de documentação do contrato, assim, entre os contratantes, generalizada falta de documentação. Contratos com empresas de outros estados e ausência de de documentação do processo seletivo. Cotações e comprovação de indisponibilidade de prestadores mais próximos. Então, eles contratavam empresas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, e não contratavam empresas aqui de Curitiba, de Araucária ou do Paraná. Eles tinham que pagar até deslocamento para essas empresas. E sem cotação, Beto, sem nada. Simplesmente eles contratavam aquela empresa e ponto, acabou. Falta de padrão na confecção dos contratos. Tinha contrato que não tinha nem CPF dos representantes das partes. Falta de conferência da documentação antes do início da vigência do contrato. Ou disponibilizado o documento, contrato apenas vistado, ausência de todas as assinaturas e ausência de páginas. Então, tem vários contratos que têm ausência de assinatura e ausência de páginas nos contratos de prestadores de serviço. Pior, vocês vão lembrar de quando teve a contratação que demitiram, que daí o prefeito demitiu todo mundo, e aquela empresa veio e contratou
de novo os funcionários. Vieram aqui os antigos funcionários, falaram que não foi legal aquele contrato, que tiveram a prova, que teve gente que não fez prova e passou, deu mó bafafá. Nós fomos atrás, tentamos, oficiamos, não, disse que estava tudo legal. Agora a gente descobre, Beto, que essa empresa de recursos humanos, que fez o processo seletivo da Anvisa, ela foi aberta após o início da vigência do contrato. Então, ela fez o processo seletivo, ela nem existia legalmente. E pior, Beto, o CNPJ dela não é para contratação de recursos humanos, é para curso. Ela não pode fazer contratação, ela não pode fazer processo seletivo. Não foram disponibilizados os documentos relativos à habilitação técnico-jurídica, qualificação econômica e financeira e a regularidade fiscal dos prestadores médicos. Eu não estou falando tudo, gente, eu estou falando assim, pontuando alguns só, porque tem várias irregularidades. Como eu falei, se isso daqui não é indício de irregularidade, eu não sei mais o que é. É brincadeira isso aqui. Não foi possível identificar os critérios utilizados para a prestadora do serviço médico, como eu falei, não tinha contação, contratação direta, concorrência, nada. O Conselho de Administração não aprovava, tinha ausência na contratação dos serviços profissionais médicos, então, sem autorização prévia do Conselho, conforme o contrato de gestão. Amanhã o Conselho vai estar aqui também para dar algumas explicações para nós. A ausência de contrato social de 9 prestadores de serviço. Então, 9 prestadores de serviço prestavam lá e não tinham contrato social, simplesmente trabalhavam lá. Os médicos não faziam registro biométrico, como previa no contrato. Os valores pagos aos prestadores de serviços médicos eram diferentes do plano de aplicação. Eram muito maiores os valores pagos do que tinham no plano de aplicação e os serviços não eram feitos, porque diz aqui que não foram cumpridas as metas e se pagava mais. Divergência entre nota fiscal e prestação de contas, arquivo de nota fiscal e comprovante corrompido, arquivo em PDF em branco, emissão de nota fiscal posterior ao pagamento. Então, primeiro fazia o pagamento, depois se emitia a nota fiscal, Beto? Aonde que se faz isso? Que serviço que é esse? Que você paga para depois você pegar a nota fiscal? Pagamento das notas fiscais em atraso com acréscimo de multa e juros. Isso que a prefeitura depositava todo começo de mês, ela depositava para a Anvisa trabalhar. Então, a Anvisa trabalhava já com o dinheiro que era depositado da prefeitura. Só que a solicitação de compras não era apresentada, a solicitação de compras sem assinatura, arquivo de solicitação de compras corrompido, ordem de compra não apresentado, ordem de compra sem assinatura. Então, eles compravam, mas não tinham nenhum papel que dizia que precisava comprar. Não tinha nenhum controle, não tinha controle de estoque de medicamento. Mapa anexado apenas com uma cotação. Eles não faziam cotação das 3 cotações que tinham que ter, não era feito, simplesmente era comprado. Detalhe, isso daqui é do nosso auditor da prefeitura. Relatório quadrimestral de 2018, Beto, foi emitido com data de 16 de outubro de 2018. Só que o período que ele tinha que que auditar era de setembro de 2018 a dezembro de 2018. E quando foi 16 de outubro, ele já deu o parecer dele, o auditor. Consegue me entender? Consegue me explicar uma coisa dessa? Eu não consigo. A ausência do relatório com análise das prestações quadrimestrais de 2019. Detalhe, gente. A Anvisa ficou, em 2019, ela ficou 6 meses apenas, porque daí ela pegou a malinha dela em junho, não lembro direito, mas foram 6 meses. Ela teve 727 notas com falta de documentação de pagamento. 727 pagamentos que eles fizeram que não tem comprovação. No gráfico que eles mostraram para a gente ontem, de 3 milhões de reais de despesas que eles tiveram em 4 meses, quase 2 milhões não tinha apresentação de nota fiscal, não tinha apresentação de qualquer papel que falasse que aquele pagamento foi para aquilo. Então, metade do contrato, simplesmente, ninguém sabia para onde que estava indo. Divergência entre os saldos iniciais e finais entre os balancetes apresentados. É assim. Então, no dia 31 de janeiro, fechava a conta lá da Anvisa, né? Na conta da Anvisa tinha R$100. Então, no dia 1º de fevereiro, deveria ter R$100 naquela conta, para daí se começar o mês de fevereiro e começar com as despesas
e com os pagamentos e com as despesas. Só que no outro dia não tinha esse dinheiro. Esse dinheiro simplesmente não existia mais. Alguns balancetes não demonstram as contas analíticas. Então, quando você coloca lá a sintética com a analítica, elas não batem, quando colocam só o valor total. E daí, quando você discrimina para que foi cada pagamento, não bate aquelas contas. Os relatórios financeiros não foram disponibilizados. Não foram disponibilizados vários documentos, extratos bancários, documentação necessária. Teve numa autiva aqui, até tem numa ata, que foi transferido um dinheiro para o diretor, então não apareceu. Então, vereador Fábio, conto com a sua competência, eu sei da sua competência, e peço aqui para o vereador Elias, que é um vereador independente, que eu sei que é da base, mas é um vereador independente, Elias, marque já a entrega do relatório do vereador Fábio antes do dia 15 de novembro, porque a população, sendo essa auditoria, ela tendo indícios ou não, as pessoas precisam saber, a população precisa saber. Nós não estamos aqui por causa de nós e para interesse próprio. Eu há muito tempo eu venho denunciando a Anvisa, há muito tempo eu já denunciei, estou denunciando a Birigui há muito tempo também. Eu acho assim, uma falta de respeito com nós aqui, vereadores, quando o prefeito diz que ele não está nem aí para vereador, que vereador não serve para nada. Inclusive, semana passada eu estive na prefeitura e ele disse que não me conhecia, que eu precisava protocolar um papel, precisava lá no protocolo geral que eu era uma cidadã comum. Prefeito Issan, prazer, meu nome é Tatiana, estou vereadora, estou acabando o meu mandato em dezembro, sou fiscalizadora da sua gestão, pena que o senhor não sabe, mas eu sou. Né? Já está acabando, eu só fico aqui até 31 de dezembro, e se o senhor ganhar, não estarei mais aqui, mas estarei fora como cidadã. Só que eu sou uma fiscalizadora do povo, sim. O senhor tem que me respeitar, como tem que respeitar todo mundo aqui. Aí, quando a gente vê publicação de CC do Genildo, que é amigo dele, que trabalha lá não sei aonde, que é amigo dele, falando que eu sou louca, cadê a Tati louca? Porque eu saí mais cedo da sessão, porque meu filho estava doente, eu tive que sair da sessão mais cedo, porque eu tenho família, eu tenho filho. Ele veio me chamar de louca numa sessão. Sabe, Beto? Aí a gente vê isso aqui, ó. É revoltante com a gente. Quando a gente quer fazer um trabalho sério, um trabalho de verdade, as pessoas vêm e tiram sarro da gente, chacotam a gente. Ficam fazendo publicação no Facebook, mas não são capazes de vir aqui, ó, explicar para a população o que está acontecendo. Que isso daqui... O prefeito é uma organização não... Como que é? Uma OMS, uma organização... não é... Como que é o do hospital? Uma OS, isso, uma organização social. O prefeito também deveria ter interesse, porque os seus eleitores, a população não está sendo atendida, Beto, como deveria estar sido atendida. Só uma mãe sabe que quer ter um filho. Agora, para você chegar no hospital, está com tudo pronto e perder um filho... Você acha o quê, Beto, que isso aqui não é revoltante? A população precisa saber disso daqui. A população precisa saber quem está lá. Sabe? A população precisa saber quem são as pessoas que fazem o certo e quem são as pessoas que estão fazendo errado. Porque fica aquele quarteto fantástico lá na prefeitura, achando que todo mundo é bobo aqui, achando que a população é idiota. Daí acham 309 mil na casa do secretário, que o secretário disse que vai explicar, não estou... falando que o secretário está errado, mas daí uma operação da Polícia Federal acha 309 mil na casa do nosso secretário. As metas, nada foi atingido. O Carlos vivia no HMA, vivia. Quantas vezes a gente perguntou aqui se tinha intervenção da prefeitura? É ou não é, vereador Fábio Alceu? Quantas vezes nós perguntamos para o Carlos? O Genildo vivia lá. A tia do Genildo trabalhava lá. A tia do Genildo ganhava 5 mil reais lá, para trabalhar lá. Eles viviam lá. E a gente sempre perguntava, o que vocês estão fazendo aí? Vocês fazem alguma intervenção? Não, não, não. Aí acha 309 mil, o interventor é cargo de confiança do prefeito, é o braço direito do prefeito, que estava ganhando 15 mil reais para fazer a intervenção, para pagar de 40 centavos, pagar 4 reais um exame de raio-x, para pagar um exame de mamografia, eu acho, que era também 40 reais, foi para 400 reais, está lá com o Negrão. Eu denunciei isso para o Negrão. Está com ele lá.
Eu espero que agora isso daí ressuscite e venha tudo junto nesse relatório do vereador Fábio e o vereador Elias marque antes do dia 30. Eu queria fazer mais uma CPI da CI da Invisa. Só que falta uma assinatura, vereador Beto. Falta uma assinatura para a gente fazer mais uma CI. Porque as pessoas achavam que não ia dar nada. Vereadora. Obrigada. Já. As pessoas. Ah, Birigui. Barigui, eu falei? Ah, Invisa. Ah, desculpa, gente. As pessoas achavam que não ia dar em nada essa CPI, essa CI. Mas aqui tem vereadores que trabalham para o povo. Por mais que seja da base, assim como o vereador Elias diz que é, mas ele trabalhou, ele andou, ele fez essa CI andar. Demorou um pouco, demorou. Mas a gente pode fazer muito mais agora, porque não é justo. Não é justo que as pessoas não saibam tudo o que está acontecendo. Aí vem me falar que está bonita, a cidade está bonita. Mas não adianta você ter uma casa bonita e dentro você não ter nada, Beto. Oi? Não adianta você ter uma casa lá toda pintada, toda iluminada, e dentro está faltando ali o que a pessoa mais precisa. E as pessoas não podem esquecer que essa iluminação pública que está bonita, subiu quantos que foi aprovado aqui por essa casa? Taxa de lixo, a gente paga mais que o dobro da gestão passada para essa. E quantos contratos emergenciais foram feitos nesse do lixo? A taxa do cemitério, que era pago a cada 10 anos, agora é paga todo ano. Todo ano nessa gestão. Foram colocados mais de 100 postes dentro do cemitério. 100 postes de LED dentro do cemitério, vereador Fábio Seu. Gente, é um absurdo o que está acontecendo. Foi um absurdo o que aconteceu nessa gestão. Eu saio assim de cabeça erguida. Não é porque eu estou candidata, não é. Mas, assim, desde o primeiro dia que eu sentei aqui, até o último dia, eu falei que eu ia brigar pelo povo e ia brigar pelo certo. Se as pessoas acham certo ter asfalto e pagar 120 e ser emprestado 120 milhões, também acho. Quem que não gosta de ter asfalto na frente de casa? Vamos pagar os 120 milhões lá que já foi emprestado, que é 5 milhões por mês que tem que pagar de asfalto. Mas vamos fazer, vamos trabalhar, porque o dinheiro que está aqui, está indo dinheiro para a Invisa. A Invisa recebe para trabalhar, vereador Fábio Seu. A Invisa recebeu. Nem um mês a prefeitura cortou o dinheiro da Invisa. Então, vereador Fábio, por favor, entregue esse relatório antes do dia 15, até o vereador Elias, se conseguir marcar antes do dia 15, para a população ter acesso, porque se não der nada, a população também tem que saber que estava tudo legal. Mas, pelos indícios, e pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu falei, há vários indícios. Porque se isso daqui não for indício, eu não sei mais o que é, vereador Fábio Seu. Obrigada. Vereador Fábio Seu. Bom dia a todos. Acho que é bem isso, vereadora Tatiana. Importante esclarecer tudo que foi passado ontem na apresentação da empresa Maciel. O vereador levantou uma hipótese de transmitir o que foi apresentado ontem para a população. A Câmara estava aberta, as pessoas que quisessem estar acompanhando poderiam ter feito assim, mas por uma cláusula contratual, a empresa não liberou essa transmissão, porque é questão de contrato, Beto, você entende muito bem. A empresa tem o direito de não deixar que isso se passe para frente, até porque é um primeiro parecer que foi entregue pela empresa. Ainda a gente pode questionar esse parecer durante 5 dias, e a empresa tem mais 5 dias ainda para esclarecer pontos que tiver dúvidas, né? Então, por isso também é meio temerário você fazer uma apresentação dessa, que nem a vereadora Tatiana colocou ali, são vários indícios, são várias situações que foram apontadas ontem, várias situações que a gente já tinha levantado até, né, vereadora Tatiana, referente às oitivas, né? Quando a gente questionou aqui o auditor do Conselho, que recebia todas as informações, como que era feita a auditoria, e ele nos informou que pegava toda a documentação apenas e avaliava de acordo com o que vinha do hospital, já ficou claro ali que muita coisa poderia não ter vindo da maneira correta, mas como não é feita uma fiscalização in loco, e todos os membros da comissão de fiscalização foram bem claros e categóricos em falar que eles atuam em outras profissões, em outras áreas, e eles apenas recebem as informações para participar das reuniões e não tem tempo hábil de analisar com bastante frequência e bastante critérios as informações, acaba não tendo a fiscalização que a gente precisa.
Então, a gente precisa verificar como está sendo, lógico, esse é o contrato do passado, que a gente vai verificar tudo isso que foi passado. Mas a gente também tem que se atentar para o que está acontecendo hoje, Beto. Hoje acontece da mesma maneira, amanhã tem reunião da Comissão de Fiscalização, e eu tenho certeza que a Comissão de Fiscalização tem atuado da mesma maneira como atuou na questão do Invisa, que o auditor continua fazendo a sua avaliação de tudo que está sendo prestado conta, igual foi feito com o Invisa. E a gente teve uma operação aí da Polícia Federal justamente contra essa empresa que hoje está dentro do hospital. Então, será que essa empresa está cumprindo tudo que está ali dentro, tudo que está em contrato, questão de metas, questão de contratações? Ficou muito subjetivo ontem a apresentação aqui da auditoria. Teve caso ali, Beto, que do o ano de 2018, não me lembro se foi o mês de setembro ou outubro, em que a empresa conseguiu avaliar somente 1.600.000 de gasto. O outro 1.700.000 não tem documentação. Agora, não tem documentação porque a empresa não forneceu, ou não tem documentação porque não existe como comprovar aquele gasto de 1.700.000. Então, aí que cria essa dúvida. O que realmente aconteceu na gestão do Invisa dentro do hospital? A Invisa era mal organizada e não juntou toda essa documentação para prestar conta, esses documentos não chegaram até a comissão de fiscalização, esses documentos não chegaram até o auditor, esses documentos não chegaram até a empresa que fez essa auditoria, ou não existe documento? E como que se comprova agora esse gasto? Foi realizado, não foi? Se foi, é uma falha da empresa de não documentar tudo, mas a gente está dentro de uma administração pública onde cada gasto tem que ser comprovado. Como que fica agora? Então, isso é muito grave, é isso que a vereadora Tatiana apontou agora. Contratos que não têm assinaturas, nem da empresa e nem do hospital, apenas estão anexados, né, nas documentações que foram recebidas, CNPJs de empresas divergentes daquelas que foram contratadas, empresa que fez processos seletivos aberto após o processo seletivo e que nem poderia ter feito o processo seletivo. Então, sabe, são vários indícios e que documentos não estão comprovando que o gasto foi realizado, Beto. Nós tivemos lá, vereador Tatiana, até aprovamos aqui nessa Câmara o projeto da violência obstétrica para garantir o direito da gestante e da parturiente de escolher o tipo de parto, porque as mulheres ficavam 48 horas em trabalho de parto e quando iam ganhar seus filhos, os seus bebês estavam mortos já. E daí a gente recebe um relatório onde não foi cumprida a meta da cesárea. Por que não foi cumprida a meta? Porque não tinha gestante para fazer cesárea, ou porque o custo era muito elevado e você deixava de lado. Foi justamente na época da Invisa que teve aquelas mortes lá dentro do hospital. Então, sabe, Beto, isso deixa a gente bastante indignado, porque foram pessoas que tiveram suas vidas afetadas por uma má aplicação de recurso, por, de repente, má gestão do hospital. E essas pessoas, elas têm que dar essas respostas de acordo com tudo isso que foi apresentado. Então, vereadora Tatiana, eu queria deixar aqui bem claro, sou totalmente independente, imparcial, e vamos levar a fundo tudo isso que foi apresentado pela empresa de auditoria. Então, a empresa de auditoria já apresentou, as pessoas já foram ouvidas, peço colaboração da senhora, do Elias, de todos os vereadores aqui dessa Câmara, mesmo aqueles que não fazem parte da CI. É responsabilidade de todos, não é responsabilidade só de quem está participando dessa CI. Recurso público, nós fomos eleitos para fazer a fiscalização. Nós somos, sim, responsáveis pela aplicação do recurso, fiscalização, que ele seja aplicado da maneira correta, que o serviço seja prestado para a população de acordo com o que ela espera, merece, paga seus impostos para ter esse serviço sendo prestado com qualidade. Fábio, só queria fazer uma pergunta para esclarecer a população. Essa auditoria aí é em relação a qual empresa? Eu queria só que você me respondesse. Essa auditoria, a CPI, na verdade, essa auditoria é a resposta para a comissão atual para a comissão de inquérito aqui, referente... Tá, e qual empresa? Não é a empresa atual? Não. Então, vamos lá. Então, vamos pegar uma ordem cronológica, Beto. Quando a administração atual assumiu... Porque, às vezes, as pessoas que estão ouvindo... Até é bom, né, E uma outra coisa também que eu gostaria de saber... Qual é o valor que está sendo pago mensal? Tá.
Então, vamos pegar a ordem cronológica. Quando a administração atual assumiu, prestava serviço dentro do hospital uma empresa chamada Indesh, se eu não me engano. Essa empresa acabou tendo a gente participou de reuniões onde o secretário de Finanças, secretário de Saúde tiveram aqui na Câmara falando que havia vários indícios já de irregularidade dessa empresa e foi feita uma intervenção. A Prefeitura fez uma intervenção, conforme a vereadora mesmo comentou, em que o responsável é um que foi preso nessa operação agora da Polícia Federal, um tal de Fernando. Ninguém sabe nem como veio parar, ele era um cargo comissionado da Prefeitura, fez a intervenção entre a Indesh e a Invisa. Aí assumiu a Invisa, que é objeto da CI que está acontecendo aqui na Câmara, que a gente recebeu agora esse relatório de auditoria referente à empresa Invisa. Da atual administração. Foi no meio da atual administração. Ele entrou no dia 1º... Não era o título anterior. Essa empresa, ela iniciou o serviço de administração do hospital dia 1º de agosto de 2018, ficando lá até meados do mês de agosto de 2019 e setembro. Agora, acho que não chegou a dar um ano, né? Acho que foi um pouquinho antes ali de agosto de 2019. Acho que agosto ou julho, uma coisa assim. Agora não me lembro certo. Então, não chegou a completar um ano. Quando começou-se esse questionamento sobre a questão de como que era o trabalho que estava sendo realizado, começou-se a apertar, essa empresa de uma hora para outra, desistiu, falando que estava com problemas de comprovar a questão dos impostos gastos, que ela era uma organização que acabava pagando imposto de uma maneira e estava tendo prejuízo. E acabou abrindo mão e entrou agora o Instituto Birigui, que é a Santa Casa de Birigui, né? Santa Casa de Birigui, que é objeto dessa operação da Polícia Federal lá de São Paulo, junto com o Ministério Público lá de São Paulo. Não, menos de um ano, um pouquinho menos de um ano. Ficou em torno de 10, 11 meses ali dentro do hospital, a empresa Invisa. A Invisa, que é objeto dessa CI, que é toda essa questão que a gente tem levantado. Mas, Beto, eu te falo o seguinte. Isso. Quer abrir teu microfone aí, Beto, que as pessoas não estão escutando tuas perguntas. Essa empresa que foi investigada na CPI, ela entrou para consertar coisas erradas que a outra estava fazendo, segundo o secretário de Saúde. Isso. E quanto que essa empresa recebia por mês? Todas as empresas que passaram pelo hospital, inclusive a de hoje, recebem em torno de 3.300.000. Ainda 3.300.000, só que ainda tem a questão daqueles mutirões que foram realizados, que ainda acabavam tendo um aditivo em cima do contrato quando esses mutirões eram realizados. Então, teve momentos em que a empresa que está administrando o hospital recebeu em torno de 3.700.000, 3.800.000, em torno de 400, 500.000 acima disso. Então essa empresa recebeu em 11 meses 36 milhões de reais. 36 milhões de reais. E, Beto, é que você não estava ontem aqui na apresentação. No mês de agosto, não foi fornecido nem... O que acontece? Ela assumiu no dia 1º de agosto, a Prefeitura já paga. A Prefeitura paga já imediatamente quando a empresa assume. No mês de agosto de 2018, quando essa empresa assumiu, não tem nenhum documento que comprove o gasto daquela empresa. Só tem a partir de setembro. Daí, no mês de dezembro, também não tem documento. Ela recebeu. Ela recebeu. Então, no mês de dezembro, a mesma coisa. Tanto é que a empresa de auditoria não conseguiu avaliar o mês de agosto e dezembro de 2018, porque não tinha documentos que comprovassem os gastos. A empresa se negou a fornecer os extratos bancários. Então, teve várias situações que a empresa dificultou o acesso à informação. Só demonstra, Beto, que a empresa não tinha interesse em fornecer documentos, não tinha interesse em mostrar a lisura dos gastos que foram realizados dentro do hospital. Ela sempre dificultou e sempre deixou tudo bagunçado. Os documentos que eram solicitados vinham de forma corrompida, que não conseguiam ser abertos, vinham em branco, vinham documentos que já tinham sido mandados anteriormente. Então, sabe, esse trabalho dessa auditoria teve um grande retrabalho de muita documentação, que levou muito tempo para não conseguir comprovar praticamente nada daquilo que ela estava buscando em relação a esses meses, a esses documentos faltantes. E outra coisa que ele apontou ontem, que é muito grave, que o gasto com insumos, vamos supor, os medicamentos que eram comprados pelo hospital, ele deveria entrar numa conta chamada de conta
tipo, como se fosse um almoxerifado lá do hospital, onde você iria baixando para que você tivesse o valor exato de quantos teria em estoque. É uma conta estoque, vamos dizer assim. Você ia gastando, você ia repondo aquele conta estoque. Ela entrava como despesa. Então, você tem a nota da entrada, mas você não tem como comprovar a saída. Então, você veja como que era essa administração interna ali, bastante, vamos dizer assim, bagunçada. Eu não sei se a bagunça era, de certa maneira, já premeditada para não conseguir fazer uma fiscalização efetiva, ou se realmente a empresa era muito ruim mesmo e não conseguia nem fazer uma planilha para comprovar tudo aquilo que era gasto. Então, fica aí agora a nossa análise que vai ser realizada. Queria agradecer o presidente da nossa CI, o Elias, que conduziu muito bem essa CI até esse momento, e vamos fechar ela, assim, Tatiana, com total imparcialidade, levando ao conhecimento todos os fatos que foram relatados e buscar que isso seja explicado. Diga uma coisa, Fábio, você que é o presidente da comissão, né? Não. O Elias, quem que é o relator? Eu sou o relator. Ah, tá. E daí, essa CPI encerra quando? Ela tem o prazo final no dia 30 de novembro, né? Eu acho que é o prazo limite dela. Só que a gente tem aí, agora, hoje é o dia 14, tem 46 dias até o prazo final. A gente já está com os documentos todos aqui, agora a gente vai fazer esse relatório final. Acredito que em torno de 15 dias, aí, 3 semanas no máximo, é um tempo bastante razoável para a gente conseguir entregar esse relatório final. O relatório vai ser em cima da auditoria, né? E de tudo que foi relatado aqui pelas oitivas e também pela documentação que for fornecida. Era isso, obrigado. Eu me inscrevi para falar, vereador Elias, passo a minha fala para o senhor, tá? Bom dia a todos. Aproveitando todo esse comentário referente à CI, como presidente da CI, eu gostaria de deixar bem claro que tenho conduzido a CI dentro dos trâmites regimentais normal, sem perder prazo, sem perder tempo. E digo mais, como eu também faço parte do partido do prefeito, até hoje, o prefeito não interferiu em nenhum momento nessa CI. Eu tenho certeza que a coisa que ele mais quer é que seja esclarecido caso haja alguma irregularidade, conforme apontam esses relatórios ontem entregue pela Maciel, empresa que auditou esse processo, esse contrato de serviço junto com a Invisa. O prefeito tem honrado os compromissos com essa empresa regularmente, pontualmente. E o que eu vejo? Tudo que aconteceu aí também foi falha, talvez até dos próprios vereadores, talvez não conseguiu fazer uma fiscalização mais incisiva. Também o Conselho de Saúde, né, tem pecado um pouco. Mas eu acho que as evidências estão aí, o processo está caminhando, e eu, como presidente, vou dar sequência natural. O que eu vejo também nesse momento é que nós precisamos dar ênfase e procurar averiguar se os contratos que foram feitos com a Casa Birigui estão dentro das normalidades, dentro dos requisitos que precisam ser, que são exigidos. Então, eu quero agradecer aí o Fábio Alceu como relator, a Tatiana aí como membro, que tem aí trabalhado fortemente para que assim aconteça, e deixo aqui a minha palavra que dentro do prazo normal, de acordo com o relator do vereador Fábio, nós vamos conseguir entregar essa CI em dia para que o povo entenda que nós estamos aqui trabalhando com seriedade e com respeito. O mínimo que nós podemos fazer para que o povo seja esclarecido de todos os fatos dessa CI. Muito obrigado, presidente. Vereadora Tatiana, a respeito da CI? Eu posso, então, eu vou encerrar essa dos oradores inscritos e vou passar, indago as comissões sobre algo a apresentar. Então, a senhora pode entrar na questão da CI, que é uma comissão, né? Vereadora. Só, vereador Elias, o senhor consegue marcar antes do dia 15, né? Porque o vereador Fábio Alceu disse que 15, 20 dias ele já entrega. Só para a gente entender, para as pessoas entenderem, que os vereadores não estão aqui fazendo isso agora porque é época de campanha, né, vereador Fábio Alceu? Há muito tempo nós estamos brigando, há muito tempo nós estamos fiscalizando, há muito tempo nós estamos denunciando tanto a Invisa quanto a Birigui. E o prefeito pegou e mandou lá a Indeste embora e fez a intervenção, só porque no relatório aqui
que o Luciano vem, eu falo Quarteto Fantástico, porque são os meninos lá que são o braço direito do prefeito, falaram que, lembra, vereador Fábio Alceu, que eles vieram numa reunião, falaram que eles não tinham o nome no crachá, que eles, era alguma coisa assim de pessoal, que era bem assim, básico, as denúncias deles, que eles tinham, e para tirar em Visa, tá, para tirar em Dash. Fizeram a intervenção, teve todas aquelas denúncias que eu já relatei que eu fiz, e agora, a empresa, a Santa Casa de Misericórdia Birigui, que está aqui, que também nós já fizemos denúncia, ela está lá, ó, como operação raio-x, 250 milhões. Elas prestavam serviço em pelo menos em 21 cidades, e foi feita busca e apreensão aqui em Araucária, na nossa cidade. Então, por que o prefeito também não faz a intervenção agora da Birigui? Que na Invisa tinha indícios, e na auditoria a gente já conseguiu relatar todos esses problemas, na Birigui já está na Polícia Federal, na Birigui já está bem mais avançado do que da Invisa. Então, por que o prefeito agora não faz a intervenção, prefeito? Porque está acontecendo a mesma coisa que estava acontecendo antes na Invisa. E nós estamos denunciando aqui há muito tempo. Então, para o pessoal que fica aí de mimimi, falando que o vereador não faz nada, nós estamos há muito tempo. As pessoas têm que acompanhar mais o trabalho dos vereadores, têm que cobrar mais dos vereadores, porque nós estamos aqui para atender a população. Isso é óbvio. Deixa eu só completar uma questão aqui que a senhora colocou. Em 2018, vereador Elias, o senhor lembra que nós formamos uma comissão especial de acompanhamento do HMA aqui na Câmara? Lembro que a vereadora Lúcia participa desde o início, no seu vereador Fábio Alceu, não lembro agora quais outros vereadores que participam. E, em 2018, nós estivemos em várias reuniões da comissão fiscalizadora, e, inclusive, o prefeito esteve em algumas reuniões, o secretário também esteve, e por diversas reuniões que eu estive lá, acho que a vereadora, seus assessores estiveram, estava aqui o Roberli, que estava em várias, o pessoal da comissão falava assim, não tem como fazer auditoria porque não tem documentos. E chegou uma altura que eu falei, acho que a vereadora Lúcia, não lembro mais quem que estava junto, e falou assim, não, então, se não tem documento, como que você vai avaliar uma conta se não tem documento? Comissão fiscalizadora das contas, e dos documentos e dos contratos. E nós colocamos lá e está registrado em ata. Então, reprovem-se as contas. Né? Questione-se o auditor, por que o auditor está aprovando as contas. E o auditor coloca lá que ele reprova as contas com ressalvas. Por que foi justificado as ressalvas, né? A reprovação com ressalvas? Por causa da folha de pagamento, e foi um questionamento que eu lembro que nós, vereadores, fizemos na época, que tinha que garantir a folha de pagamento dos funcionários, dos médicos e dos enfermeiros, e todos que trabalhavam lá, e fazer uma auditoria mais profunda na questão das metas que não são atingidas. Então, em 2018, a gente formou essa comissão especial, e por muitas vezes os vereadores estiveram lá, e foram reuniões bastante tensas, e a vereadora Tatiana, o vereador Fábio Alceu participaram, e, né, vereadora, a gente saía de lá, assim, numa situação bem desagradável, porque nós não tínhamos o retorno, tinha justificativas que não eram nada que se justificava o que eles falavam, tanto é que daí chegou uma hora que a empresa pediu para sair. Né? A empresa disse, né, que não tinha mais condições, e houve essa situação e a troca da empresa. Então, amanhã nós teremos a comissão fiscalizadora aqui a partir das 8h30, uma sessão extraordinária para ouvir eles, a comissão da Birigui. Então, quando alguém fala que faltou auditoria e fiscalização dos vereadores, nesse sentido não faltou, porque a empresa só saiu porque diariamente tinha um vereador dentro do hospital, abrindo freezer, entrando dentro dos quartos, controlando medicação, não é isso, vereadora? E, então, não teve falta de fiscalização, só que a burocracia é muito grande, daí acabou sendo aberta a CI, contratando-se essa auditoria hoje, nós temos aí o resultado. Então, o vereador Betão não acompanhou, mas a gente tem uma linha do tempo bastante grande dentro da Invisa, e era visto que não se tinha resultado e não se tinha metas cumpridas, como nós não temos hoje. E hoje a Birigui justifica pela pandemia, que para mim não é justificativa mais, porque o comércio está aberto, está tudo aberto, e a fila do SUS só está aumentando. Vereadora, quer terminar essa fala? Só para complementar. É que tem... A gente sabe que as pessoas vão falar aí que gostam só de ficar comentando, mas nós fizemos denúncia de falta de remédio na Birigui. Eu fui na delegacia, denunciei. O vereador Fábio Alceu estava lá o dia que estava faltando remédio. O vereador Nicásio também viu.
Nós estamos há muito tempo. Mas quem manda embora, quem dá um chute na bunda da empresa, é o prefeito. Nós denunciamos, ou só se haja uma decisão judicial. Mas como foi feita a denúncia e o Ministério Público entendeu que aquilo ali não precisava, ou não conseguiu dar conta, porque há muita coisa que tem, que a gente sabe que tem, e a justiça é um pouco demorada, né? Não foi tomada nenhuma decisão. Então, as pessoas que estão em casa nos acompanhando, que elas nos acompanhem mais o trabalho dos vereadores, que elas sempre continuem vindo, liguem para os vereadores, não só porque que você votou, para todos nós, e cobrem o trabalho, mas vejam o que nós estamos fazendo aqui dentro. Porque aqui é um lugar sério, uma casa séria, são pessoas sérias, né? Falo por mim e tenho certeza pelos meus colegas também, porque nós brigamos muito desde lá de trás com a Envisa e com a Birigui. A Birigui, eu e a vereadora Amanda, uma vez estivemos lá vendo sobre alimentação, né, vereadora Amanda? O diretor quase tocou de nós, falou que ia chamar a polícia lá para nós, falou que não ia deixar mais a gente entrar lá. Então, há muito tempo nós estamos brigando, há muito tempo nós estamos denunciando. Então, isso não é de hoje, isso daqui é desde a época da intervenção, lá em 2018, né, vereador Fábio? Mais ou menos foi mais ou menos em 2018, que o Birigui veio. Foi em 2018. Então, desde 2018 nós estamos, eu tenho prova, eu tenho controle de tudo que eu fiz. Então, consigo sair daqui com a cabeça erguida. Claro que a gente não consegue fazer tudo, né, vereador Fábio Alceu? Claro que a gente não dá conta de tudo, nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Quem acha que é perfeito, né, deveria rever seus conceitos, porque o único perfeito está lá em cima. Nós somos imperfeitos. E a gente tenta fazer aqui o nosso trabalho da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigada, presidente. Desculpa aí me estender. Queria colocar, hoje essa sessão extraordinária foi convocada para votação, primeira votação da reforma da Lei Orgânica do município de Araucária. Até queria destacar aqui que a Lei Orgânica, o vereador Beto participou, a Lei Orgânica que nós utilizamos hoje no município, ela foi publicada em 4 de abril de 1990, 30 anos atrás, e ela sofreu, durante esses 30 anos, algumas alterações em alguns artigos. É isso, né, vereador Betão? Que ela, durante esses 30 anos, ela foi sofrendo algumas alterações, alguns artigos. Oi? Remendos. Alguns remendos. E queria destacar aqui que há mais de 12 meses essa casa ela vem debruçada em cada artigo, em cada capítulo, em cada linha da Lei Orgânica do município de Araucária. Quero agradecer aqui, tá, a doutora Leila, aqui a nossa procuradora. Quero agradecer também aqui a presença do Eduardo, que era assessor do vereador Elias, a Margarete, o Felipe, quem está aqui, o Dr. Kleber, também teve participação. Todos, em nome de vocês, quero agradecer todos os assessores, todos os vereadores, todos os servidores desta casa, que, de alguma maneira, vereadora Tatiana, cada um contribuiu para essa revisão e para essa reforma. Então, nós, hoje, a Lei Orgânica do município, ela é a maior, o vereador Betão, que é advogado, pode fortalecer aqui até, é a maior lei, a lei mais importante do nosso município é a Lei Orgânica. Como vale na esfera federal e para todos nós, a Constituição Federal, a força que se tem, a LOMA, que a gente fala, a Lei Orgânica do município de Araucária, ela é a maior lei do município, e teve esses 12 meses, mais de 12 meses, essa revisão, esse estudo, olhando a Constituição, olhando a reforma das leis federais, das leis estaduais, para tentar fazer aqui o melhor trabalho, para que todos aí os vereadores que vão entrar no próximo mandato, prefeito e secretários, isso afeta a vida do servidor público, afeta a vida de todo cidadão, afeta que eu falo o quê? Que a cidade ela é regida em cima da lei orgânica, tudo é em cima da lei orgânica do município de Araucária. Queria ler aqui, vereadora Tatiana, quando a gente pega a lei orgânica, de 4 de abril de 1990, vereador Betão, o senhor participou, e estava lá o primeiro parágrafo. Nós, representantes do povo araucariense, reunidos em Assembleia Municipal Constituinte para... araucariense. Reunidos em Assembleia Municipal Constituinte para instituir o ordenamento básico do município em consonância com os fundamentos, objetivos e princípios da sociedade democrática e pluralista, contidos na Constituição Federal, na Constituição do Estado do Paraná, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica do município de Araucária. Isso em 4 de abril de 1990.
Quero destacar aqui, nós, representantes do povo araucariense, nos reunimos em assembleia. Nós, representantes do povo araucariense, 11 vereadores, fomos convocados hoje para essa sessão extraordinária para fazer a votação da reforma da Lei Orgânica do município da Araucária. Queria colocar aqui que essa votação foram realizadas 31 emendas a partir, né, do trabalho final que foi apresentado por uma comissão especial aqui da Câmara, qual o vereador Elias é presidente, né? O vereador Fábio Alceu o vereador Vanderlei é relator e o vereador Fábio Alceu foi membro da comissão. A lei orgânica, ela é votada com quórum, conforme o artigo 39, parágrafo 3º, linha F, com 2/3 dos vereadores. Então, precisa de 8 votos aqui favoráveis em cada emenda e na lei orgânica final para ela ser aprovada. Conforme a Constituição Federal, artigo 29, também está lá, lei orgânica, né? Esse documento, ele tem que ser votado com 2/3, 8 votos. 2/3 proporcional a 11 vereadores. Então, infelizmente, eu falo que a gente vai convocá-los novamente na próxima segunda-feira para a sessão ordinária, para nós entrarmos com a discussão e votação da lei orgânica. Quero destacar aqui a presença da vereadora Tatiana, do vereador Elias, do vereador Betão, do vereador Fábio Seu, minha presença aqui. Hoje, estar aqui votando a lei orgânica, para mim, é um exercício de democracia e de cidadania. Nós tivemos muita dificuldade nesses 4 anos, vereadora Tatiana, por ter muitas interpretações dentro da lei orgânica e do nosso regimento. Muitas pessoas questionam a ausência dos vereadores na sessão. Essa aqui hoje é uma sessão extraordinária e dentro do nosso regimento interno não precisa se justificar. É isso, né, vereador Betão? Na sessão extraordinária, o vereador ausente, ele não precisa justificar o motivo da sua ausência, né? Não tem necessidade, mas é um tema de relevância. Mas, vereador, o que eu queria falar? Para nós votarmos a lei orgânica e nós podermos fazer a alteração no nosso regimento interno, que é o segundo passo, primeiro nós temos que votar a lei orgânica do município de Araucária. Então, hoje nós tivemos 6 vereadores que não estão aqui presentes. Cada um deve ter a sua justificativa por não estar aqui hoje. Eu fico bastante triste porque nós não estamos tratando nenhum outro projeto. Todos os projetos são relevantes, vereadora Tatiana, mas hoje nós estamos tratando simplesmente da lei orgânica do município de Araucária. Quando o prefeito manda um orçamento, quando ele remaneja lá um acréscimo, alguma coisa no orçamento, está citado lá, conforme, né, lei orgânica, o PPA, a LDO, a LOA, tudo é baseado na lei orgânica aqui do nosso município. Quando nós temos aqui a nossa votação, vereadora, nós tivemos aquelas situações de vereadores da cassação e tudo mais, e está lá escrito o que tem que fazer, quais que são os ritos. Fomos questionados e outras situações bastante complicadas aqui, bastante tensas e difíceis, que a nossa lei orgânica criou situações piores, né, vereadora Tatiana, que dificultam ainda mais para essa casa. Então, eu fico pensando, hoje é um dia que nós deveríamos estar aqui com a casa cheia, vereador Betão, o senhor pode acrescentar aí sobre a lei orgânica, mostrando para esse plenário, mostrando para a cidade a força dos vereadores, a competência de todos os vereadores aqui, porque todos, né, eu falo, teriam que ter o conhecimento sobre as matérias aqui. Essa lei orgânica, ela não é sancionada pelo prefeito municipal, ela é toda realizada pelo trabalho da Câmara, é promulgada pela Câmara Municipal, e eu fiquei muito triste, que eu escutei, eu falo que a gente escuta, né, porque a gente escuta no corredor, que é uma medida de força hoje, alguns não estarem aqui. Então, eu já falo para os vereadores que me desculpem, aqui a minha sinceridade, força a gente mostra no plenário dentro do nosso voto e da nossa opinião. Se nós não concordamos com alguma coisa, você vota contra. Se você é a favor, você vota a favor. Então, força, não existe força política partidária. Mas, para mim, força aqui é força de você exercer o teu papel de vereador e votar aquilo que é melhor para o nosso município. Mas, na próxima segunda-feira, vereador Elias, nós estaremos aqui, às 18 horas, para fazer a primeira votação da lei orgânica do município de Araucária. Vereador eu gostaria de colocar o seguinte, que a lei orgânica é o que se equivale à Constituição Federal do Brasil. Então, a lei orgânica do município, ela é para o município o que é a Constituição Federal para a União, para o Brasil.
Constituição Federal ela foi promulgada, na época, pelo presidente da Câmara, na época, o deputado Ulisses Guimarães, que foi uma lenda, né, dentro da política nacional, pessoa que publicou, e ele chamou a Constituição Federal na época de 88, Tatiana, acho que a Tatiana era bem novinha na época, né, 88, ele chamou a Constituição de cidadã, para vocês terem uma ideia da importância que tem. Tanto é que, até hoje, se você pegar a Constituição Federal de 88, ela está marcado ali os nomes, na época, de quem promulgou, porque a lei orgânica ela é promulgada aqui na Câmara, porque a discussão é feita aqui. Por que ela é feita, a promulgação é aqui, e ela não tem o controle do prefeito? Porque a lei orgânica, ela tem que ser um extrato daquilo que os vereadores de vários partidos e de várias correntes pensam sobre o município. Porque a prefeitura, ela não tem que ser... E aqui se tem divergência de opiniões. O executivo não tem ele não tem que divergir lá no executivo. As pessoas que estão lá, elas convergem, né? Ela tem que ser convergente a uma política que o prefeito está instituindo. Aqui na Câmara, não. A diferença é que aqui há a divergência. E foi discutido amplamente essa reforma. Eu quero aqui dar os parabéns para o Elias, pelo fato de ser o relator, que acolheu as emendas. Houve uma discussão ampla disso. E para vocês terem uma ideia, o Eduardo, que está aqui, o advogado, que é colega nosso da advocacia, ele assessorou, na época, como funcionário, o gabinete do Elias, e agora a gente requisitou ele para ser voluntário da reforma do regimento interno, na qual eu sou relator. E essa lei que foi promulgada, que está para ser votada agora, as emendas na lei orgânica, ela é de suma importância. Pra você ter uma ideia, o Eduardo ele é advogado, ele é mestrando em Direitos Humanos e Políticas Públicas, é professor de Direito, é assessor legislativo, pesquisador de Direito Constitucional, Educação e Direitos Humanos, e também foi ex-presidente do centro acadêmico da sua escola. Então, é uma pessoa altamente qualificada, que a gente gostaria aqui de homenageá-lo aqui, e que a presidência fizesse um certificado para ele, até para que ele possa colocar no acervo dele de certificados e de trabalhos prestados, para que ele possa mostrar isso aí, esse trabalho que ele fez aqui, que a gente é muito grato. Então, parabéns, Eduardo, pelo trabalho que você fez. E também, o Elias acolheu todas as emendas, e é uma pena que não se vota hoje isso aqui, porque, para vocês terem uma ideia, a lei orgânica, ela está modificando a vida das pessoas pelo texto que está para ser votado. Está modificando e garantindo. Eu, particularmente, vou falar só 2 emendas que eu apresentei. Uma delas, ela diz assim: educação infantil em CEMEI, pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, em período integral, isso está indo para a lei orgânica, em período integral, facultando aos pais ou responsáveis optar pelo meio período. Por que a gente está colocando isso aqui? Para garantir, porque aqui está dizendo, o município promoverá os CEMEIs em período integral, sendo optativo pelas famílias o meio expediente, o meio período. Por quê? Porque, às vezes, a mãe, ela não trabalha e ela pode ficar com seu filho, então ela pode optar, não, eu quero ficar com meu filho
meio expediente, é meio período. Porque também muita gente diz assim, não, mas o ideal seria que fosse só para as mães que trabalham. Não, as mães que não trabalham também têm o direito, mas o direito não é da mãe, o direito é da criança. Mas não é por aí a situação. Você tem que garantir a todas as mães que querem trabalhar o período integral. Porque o que se fez? Como não tinha vaga para todos, não tinha vaga para todo mundo, então, o que a administração fez? Vamos então diminuir, passar para meio expediente, porque daí se tem hoje, se a gente vai disponibilizar construindo o CEMEIS, a gente vai disponibilizar 300 vagas, Elias, isso vai passar para 600. Só que tem um detalhe, qual é a vocação do nosso município? Qual é a vocação? A vocação do nosso município é industrial, é indústria. E aonde tem indústria e tem comércio, existe o emprego. E aonde tem emprego, é necessário que as pessoas se habilitem e que deixem seus filhos em segurança num CEMEI em período integral. Porque CEMEI meio expediente para as mães que querem trabalhar e nada é a mesma coisa. Porque causa um problema sério, porque você não tem condições, como que a mãe vai trabalhar sossegada, sabendo que o seu filho, ao meio-dia, ou na parte da tarde somente, que ele está dentro de uma creche. Então, esse é um trabalho que eu apresentei a emenda, mas essa emenda ela tem que ser processada aqui dentro, passar por trâmites, e teve assinatura da Amanda, o Fábio participou, todos os vereadores aqui participaram. Não é um mérito só meu. Eu apresentei, o mérito é meu de ter ideia, né, de apresentar a emenda, mas todos aqui aprovaram, tecnicamente falando, porque o trâmite da lei orgânica é altamente técnico. Aqui não tem como fazer politicagem aqui. Ele é técnico, aquilo que é possível se coloca, aquilo que não é, não se coloca. E uma outra emenda que eu apresentei, estou falando das minhas porque é uma questão de que eu não vou comentar a emenda dos outros, né? Mas essa emenda minha teve aqui a assinatura do Vanderlei, da Amanda, do Elias, do Celso Nicásio, da Tatiana. Outra emenda que a gente apresentou, que eu acredito que é de suma importância, para pôr de vez um fim nesse desgaste que existe entre Câmara e Prefeitura e sindicatos e 6.000 funcionários. Ora, o dinheiro da aposentadoria, ele é sagrado. Tanto é que a reforma da Previdência que ocorreu no regime geral do INSS, qual que era a justificativa? Nós temos que garantir recursos para pagar o aposentado. Essa foi a justificativa maior. E corrigir problemas que existem em relação à concessão de aposentadorias. Então, o que estava se preocupando? O déficit na Previdência, falta de dinheiro. Então, o que a gente está apresentando essa emenda aqui, que diz o seguinte, os recursos financeiros do Fundo de Previdência do município, que é o recurso, para a população entender, que é o recurso que os funcionários pagam por esse fundo, que não é o INSS, é um regime próprio, para que possa manter as aposentadorias ad eterno, né, para sempre. Então, aqui diz o seguinte, os recursos financeiros do Fundo de Previdência do município de Araucária serão exclusivamente utilizados para pagamentos de aposentadorias, pensões e investimentos e afins. Então, acaba com essa situação de que o município tem um problema financeiro ou tem algum problema lá de investimento,
do prefeito querer. Isso aconteceu no passado, várias vezes, isso se tentou fazer no presente, e isso vai acontecer no futuro. Então, Elias, eu quero dar os parabéns para você, porque você acolheu essa emenda, e acolheu as duas emendas aqui mais importantes, né? Você é um empresário que tem 500 funcionários. Você é uma pessoa que emprega pessoas. Você pode falar das suas funcionárias, de como que você contrata uma funcionária se ela está trabalhando ali, e às vezes num serviço perigoso, e pensando nos filhos, porque só tem meio expediente. E daí o que ela tem que fazer? Ela tem que pagar para a vizinha ir lá buscar seu filho na creche e pegar uma parte do salário, 300, 400 reais, e pagar para essa vizinha cuidar do filho até ela chegar. Então, aí você vê a pessoa que está trabalhando lá, não tem uma mente tranquila para o trabalho, porque está preocupada com os filhos, ela tem que tirar dinheiro dela, do salário dela, para pagar o meio expediente para a vizinha cuidar. Ela tem que, às vezes, muitas e grandes, normalmente se paga aluguel, essas pessoas pagam aluguel. Então, vocês vejam bem, o município tem uma vocação industrial. E vou mais, Elias, o empresário, que é o dono da empresa, ele sai também no prejuízo. Porque, de repente, aquela melhor funcionária que ele tem, a melhor funcionária, ganhou uma criança e chega ali e diz: olha, Elias, eu quero pedir demissão, você me manda embora, se for o caso, para eu sacar o fundo de garantia, né, para pagar o cartão de crédito, é o que normalmente ocorre. Eu quero que você me mande embora porque eu tenho um filho agora e eu não posso continuar trabalhando porque eu não tenho CMEI em período integral. Então, quantas e quantas pessoas capacitadas que a empresa não pode contratar porque ela não tem essa pessoa disponível, porque os seus filhos não têm assegurado o CMEI em período integral. Então, essa emenda aqui, ela é fundamental, porque além dela dar tranquilidade para as mães, Amanda, ela põe dinheiro no bolso das mães que querem trabalhar. Porque aquele 200, 300 reais que a mãe paga para os filhos ficarem meio expediente, sendo cuidados pela vizinha, ela não vai precisar gastar. Então, você está pondo dinheiro no bolso das pessoas, e das pessoas que mais precisam. Então, aí vem, Tati, essa questão. A cidade está bonita? Está bonita. É importante isso? É importante. Mas esquece das pessoas que moram nessa cidade. Então, eu acredito, não sei o motivo real que os vereadores não compareceram, eu vou até conversar com eles depois, mas é uma pena que a gente atrase um pouco mais isso aqui. Eu não acredito também que nenhum vereador que não veio hoje esteja se abstendo de votar em função dessas emendas. Porque uma hora vai ter que votar, né? Então, é assim, eu dou os parabéns para todos os vereadores, parabenizo o Elias, parabenizo até o Vanderlei, que é o presidente da comissão e que não compareceu, não sei porquê, mas é uma resposta para a sociedade importante que está sendo dada. E não é só essas emendas minhas, né? E também essas emendas aqui, eu deixei aberto para os vereadores assinarem e apoiarem, então, e continua aberta. E o importante é que a Câmara está dando uma resposta. E quero parabenizar a Tatiana também, o Fábio, pelo trabalho que fizeram, o Elias também pelo fato de ser o presidente da comissão do hospital, que esse relatório aí é importante, né? Porque se paga 3.300.000
para essas empresas cuidarem do hospital, e se você for fazer uma pesquisa hoje, não sou eu que estou dizendo, mas o maior problema hoje é a saúde. Né? E está se pagando esses 3.300, daí eu não sei quanto que paga, Amanda, lá em Campo Largo, qual é o valor mensal, que a gente também tem que... Na época, quando iniciou, era 300 mil por mês. Agora eu não sei, até a gente teria que pedir Pelo essa que eu sei, informação. Beto, não paga nada, porque lá eles fazem atendimento pelo SUS, então entra na fila do Estado, né, na central de leito do Estado, e as vagas, que se justifica que a maior parte das vagas disponíveis são em Campo Largo. Então, Então, mas o cara não no paga nada, começo se pagava próximo a 300 mil. No começo se pagava 300 mil, daí se questionou o seguinte, mas ora, se o hospital já recebe do SUS, por que a prefeitura tem que pagar para o Rocio, em Campo Largo, se ele já recebe do SUS? Né? Então, aí vem uma questão mais grave, porque se não estão pagando hoje, então aqueles pagamentos que houveram foram irregulares. E se foi irregular, tem que devolver para o município, né? Porque eles receberam. Então é mais um problema aí que se levanta. Mas, Amanda, parabéns aí pelo teu trabalho também de conduzir a lei orgânica. O IGAM, que é um instituto de renome nacional e até internacional, foi a empresa que assessorou também essa reforma. E o nosso jurídico aqui, na pessoa do Dr. Gelson também, que fez um tanto de trabalho, e a doutora Leila, que também trabalhou. Então, foi um trabalho dos mais importantes, porque essa lei orgânica aqui está mais do que velha, né? Acho que tem... Elias, eu não sei quantos anos você tem, mas essa lei acho que tem quase a tua idade. Quase a tua idade, Elias. Então, quanta coisa mudou e a lei continuava... Essa lei, Elias, a lei orgânica do jeito que ela estava remando contra o interesse do cidadão. E agora a gente está consertando isso. Houve várias mudanças. Na minha época, era presidente, houve mudanças. Nós acabamos com o voto secreto, houve várias mudanças. Mas uma mudança, assim, substancial, como está sendo feita agora, ainda não tinha sido feita. Então, me sinto aí contente, né, pelo trabalho que foi feito nessa comissão. Vereador Elias? Endossando aqui a palavra do vereador Beto, né, é importante saber que tudo que foi feito de mudança nessa lei orgânica é para favorecer o cidadão, é para facilitar a vida de todos. É lamentável porque não conseguimos o quórum para aprovar hoje, né, mas segunda-feira aprovamos. Também eu quero agradecer o Eduardo, a doutora Leila, o doutor Gelson, pelo trabalho que eles fizeram, né, trabalharam duro, se dedicaram a esse projeto dessas alterações. E tudo que você falou, Beto, é a realidade, sabe? Hoje, nós, como fiscalizadores do município, nós somos fiscais do município, o que nós temos que fazer é facilitar a vida de pessoas, gerar condições para que as pessoas tenham acesso ao emprego, tenham acesso à cultura e tenham acesso à saúde e à educação. Eu, como presidente, aí, pode ter certeza que sempre vou estar pronto para colaborar. Eu estou vereador, né? Não sou vereador, estou vereador, até a hora que o povo achar que eu possa estar por aqui, eu vou estar aqui lutando como empresário e como representante da sociedade. Então, mais uma vez, eu quero agradecer as tuas palavras, agradecer a presidente da casa, o vereador Fábio Alceu, a Tatiana, a todos que estão presentes aí, e dizer ao povo que a nossa missão é cumprir com nossas obrigações. Eu estarei sempre presente para cumprir a minha missão, que for dada dentro dos prazos referentes à CI, conforme foi tanto mencionado nessa sessão de hoje. Obrigado. Obrigada, vereador Elias. Então, conforme o artigo 80, inciso 1 do Regimento Interno, por falta de quórum regimental para prosseguimento dos trabalhos, declaro encerrada essa sessão.